Shabbat Shalom a todos. Tema da mensagem dessa semana: entre o céu e a terra. Senhor nosso Pai, capacita-me a passar essa mensagem corretamente aqui para os meus irmãos, irmãs, filhos, filhas, aqui outras pessoas remotamente. Cada um tome propriedade da parte que lhe cabe. Cada um renda-se a tua Ruach HaKodesh, que é a única que tem poder verdadeiro de convencer do pecado, da justiça. Eu sou apenas um instrumento na tua mão, uma chave. Liberta essas vidas. Através da minha vida, é o que eu lhe peço. Para a vida eterna. B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: entre o céu e a terra. Nessa Parashá 44, Devarim, palavras, Moshe abriu o coração dele para o povo de Israel, fazendo uma retrospectiva e descrevendo com mais detalhe o que havia ocorrido durante os 40 anos que eles haviam permanecido no deserto até aquele momento. De uma perspectiva pessoal do povo de Israel e também da perspectiva de Hashem. Moshe estava trazendo à memória do povo de Israel as coisas que haviam ocorrido no deserto, as escolhas erradas que eles haviam feito, mas isso não significava que o povo compreendesse com clareza as implicações de consequências que aquelas decisões erradas trariam para a vida deles. Principalmente as implicações espirituais do que eles fizeram, com resultados na vida física de cada um deles. O Senhor tinha um propósito para com o povo de Israel. Moshe tinha como propósito servir o Senhor do jeito e do modo dele, de Hashem. Porém, muitas pessoas do povo de Israel queriam ser atendidos nos seus próprios propósitos e objetivos, fora da vontade do Senhor, tirar vantagem de algumas situações. O Senhor havia dito que recolheria Moshe, mas que conduziria o povo de Israel para a terra da promessa. É evidente que quando uma pessoa recebe uma informação que está prestes a morrer, é muito comum que ela se dedique ainda mais para as questões espirituais. Pessoa com diagnósticos ruins, às vezes diagnósticos terminais, principalmente na área de saúde, em ocasiões até imobilizados em um leito, conseguem separar tempo que não tinha antes para buscar com mais dedicação as coisas espirituais. Muito mais do que as coisas materiais dessa terra. Não podemos achar que vamos seguir dessa forma, preso nessa terra, acreditando que nada vai nos acontecer. Mas podemos e devemos pensar nas coisas espirituais saudáveis. Nós podemos ser corretos para com o Senhor. Começar agora, se você ainda não começou. Dedicarmos em servir o Senhor em espírito, através da Ruach HaKodesh, e em verdade, através de Yeshua. Ser corretos uns para com os outros. Ser correto.
para com o Senhor. Moshe viveu 40 anos dedicado no Egito, 40 anos dedicado na constituição da sua família, e os últimos 40 anos da vida dele, ele dedicou integralmente voltado para as coisas sagradas de Hashem. Não foi somente no momento da morte que ele passou a se dedicar às coisas espirituais. E esta oportunidade está nos sendo concedida também no dia de hoje. Vivamos para encontrar nossa família no Senhor e ganhar almas para o reino do céu. Moshe gostaria muito de ter entrado na terra da promessa, junto com o povo de Israel. Mas a prioridade da vida dele era estar com o Senhor. Moshe queria estar com o Senhor e disse: se a presença de Hashem não fosse com ele, que não o fizesse sair daquele deserto. Shemot, Êxodo, capítulo 33, versículo 15 e 16. Moshe respondeu: se a tua presença não estiver conosco, não nos faça partir daqui, pois de que outra forma se saberá que encontrei favor em teus olhos, eu e teu povo, se não ires conosco? Isso é o que nos distingue a mim e ao teu povo de todos os outros povos da terra. Isso não significa que todo o povo de Israel concordasse com a decisão de Moshe, porque pelos relatos, principalmente de reclamações, a grande parte do povo de Israel tinha como objetivo de vida somente a terra. Não parecia se importar nem um pouco com o Senhor. O desejo deles era comer, beber e depois entrar na terra e pronto. Desejavam construir suas casas, ter seus campos, seus rebanhos e cumprir sua própria vontade, estivesse ou não na presença sagrada de Hashem entre eles. Moshe era representante do povo, mas isso não significa que o povo respondeu à vontade de Hashem. E eu digo a todos vocês que estão me ouvindo, acompanhando essa mensagem, meu desejo é que a minha voz seja ouvida no céu sobre este ministério, Beit Shalom, Ministério Som do Céu, Ministério Nitzahon, todos que nasceram no coração do nosso Pai. Se a presença de Hashem não estiver conosco, que não sejamos movidos, porque se formos sozinhos seremos como qualquer um outro grupo de pessoas nesse mundo que não tem Yeshua em sua vida. Hashem, ouça a minha voz. O cumprimento dos mandamentos e preceitos, a obediência a Hashem, garantem a alegria no coração do Senhor para que Ele habite entre nós. E existem ainda, em alguns casos, prazos para essa obediência. Se ultrapassarmos o prazo, também poderemos perder a presença do Senhor. Nós temos uma janela de tempo. Imagine se eu dissesse a você que hoje, nesse momento, é o dia para você ouvir e tomar propriedade dessa palavra para a sua vida. E eu realmente não sei se amanhã ela terá validade. Como você reagiria?
Nós temos uma janela de tempo para cumprirmos a vontade de Hashem. E se perdemos a oportunidade, no dia seguinte, as coisas poderão estar completamente diferentes e mover o nosso destino. Nessa Paraxá 44, varia em palavras, ao descritivo de que quando o povo se recusou a obedecer a Hashem e entrar na terra, receberam a ordem de seguir para o deserto e desobedeceram novamente, mudando de ideia e querendo obedecer a palavra que já não era mais válida, por causa da desobediência que demonstraram quando o Senhor havia ordenado que eles fizessem. Assim o povo de Israel saiu para tomar posse da terra, mas Hashem não foi com eles. Agiram obstinadamente quando desobedeceram e depois agiram obstinadamente querendo fazer o que não mais poderiam fazer, porque perderam o prazo da obediência. Hoje a Ruach HaKodesh ministra em nossos corações os riscos e as consequências que ocorrem quando postergamos o que nos é ordenado a fazer. Quando não cumprimos em obediência o que Hashem nos instruiu fazer. Se você deseja que Hashem vá com você, ouça e obedeça em nome de Yeshua. Acredite, Hashem não fará as coisas do seu jeito, nem tampouco do seu modo, no tempo que você deseja. Hashem só estará com você na obediência das instruções dele, no tempo e no modo dele. Hashem quer te fazer famoso, mas se você quiser ficar famoso sozinho, sem Yeshua, eu lamento. Você vai ser destruído pelo seu desejo. Ninguém vai conseguir arrastar Hashem para os seus próprios projetos de vida pessoal, fora da vontade do Senhor. Agora, se você não se importa com Ele, com Hashem, por que você acredita que a presença dele deveria acompanhar você? Por que você acha que ele deveria se importar com você, uma vez que você não se importa com ele? Porém, se houver arrependimento, se deixarmos as teimosias, se verdadeiramente voltarmos para o Senhor, certamente Ele se voltará para a nossa vida. O Senhor não deseja postergar nossas bênçãos, mas nossas mãos devem estar fortes para recebê-las, sem deixar que caiam e se percam. O Senhor se importa com os nossos desejos, com os desejos do nosso coração. Sejamos pacientes, porque tudo ocorrerá no tempo e no modo do Senhor. Tudo que é pedido para nós é que confiemos e tenhamos esperanças em Hashem. Mas, ainda assim, muitas precipitações têm ocorrido na vida das pessoas nessa terra. Se Hashem não for com você, como os seus planos poderão dar em caminho de vida? Ouça o que a Ruach HaKodesh diz a você hoje. Não pretenda colocar Hashem dentro dos seus projetos, porque Ele mesmo tem prazer em entregar a você o melhor dessa terra. Mas fazer as coisas do seu modo
poderá trazer sobre a sua vida tristezas e sofrimentos que o Senhor não tem para a sua vida. Irmãos, a prática de mentiras, enganos, manipulações são abomináveis ao Senhor. Não importa sob qual pretexto você acredite que precisa utilizar destas artimanhas, destas coisas, elas nunca darão em um bom lugar. Nunca levarão você para onde você realmente deveria estar, segundo a vontade do Senhor. Qual tem sido o seu procedimento no seu dia a dia? Medite em como você tem conduzido a sua vida e se o resultado não tem sido o que você esperava, a Ruach HaKodesh fala em seu coração e convença você sobre a importância de obedecer às instruções de Hashem, em nome de Yeshua. Você pode até ter êxito em algumas situações, usando de estratégias, mas a tristeza certamente virão, porque somente Hashem conhece o modo correto para você conquistar as coisas boas nessa terra e ainda assim permanecer feliz. A Escritura Sagrada nos ensina que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz tormenta, desgosto. Mishlei, Provérbios, capítulo 10, versículo 22. As bênçãos de Adonai tornam o povo rico e ele não mistura a tristeza com isso. Hashem resgatou muitos de nós com vida, preste atenção. Hashem resgatou muitos de nós com vida de lugares de morte. Não decida seguir a sua jornada nessa terra sozinho, sem o Senhor, correndo atrás do vento, decidindo por batalhas e guerras futuras que você não deveria enfrentar. Quando o Senhor disser algo para você, confie nele e obedeça. Com tristeza no meu coração, eu digo, estas pessoas sem o Senhor só encontrarão tempestades e pesadelos que o Senhor nunca teve para elas passarem. Eu também não desejo que ninguém siga nessa terra sem o Senhor. Isso é loucura. Mas eu sei também que Hashem não deterá ninguém nos seus desígnios obstinados de seguir sem ele. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu entreguei tudo a Hashem. Entreguei tudo. Eu não tenho plano, outro plano. Meu plano de A a Z é Hashem através de Yeshua. E cada passo que eu dou na direção do Senhor, eu não tenho para onde voltar. Não tem plano de rollback. Não tem um backup das coisas antigas. Abri mão das minhas vontades, e eram muitas, para estar no centro da vontade do Senhor. Eu estou chegando lá. Falta pouco. O Senhor me orientou para andar sempre no centro da vontade dEle. Porque andar nas bordas, andar sobre o muro, é um lugar perigoso para todos nós. 1 Kefa, Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, o inimigo de vocês, aproxima-se sorrateiramente e,
como leão que ruge, procura alguém para devorar. E essas pessoas que estão nas bordas estão expostas. Um pequeno vacilo e elas podem ser devoradas. Estou falando de bordas, irmãos. Imagine você caminhar totalmente fora da vontade de Hashem. A exposição a riscos é muito elevada. Hashem deseja nos aconselhar e eu não quero mais insistir com as minhas próprias ideias. Chega! Cada desafio ou boas oportunidades que surgem, eu busco saber se Hashem, através de Yeshua, estará comigo. Se o Senhor tiver, eu quero estar. Se o Senhor não estiver, eu quero sair correndo. Se Yeshua não estiver conosco, que sentido faz seguir? Como seguir em um lugar onde o meu rei não pode ir? Eu e a minha esposa tomamos a decisão conjuntamente de servir a Hashem. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seguiremos somente se constatarmos com certeza que Hashem está conosco. Nós não vamos nos desviar do caminho de Hashem. Yeshua é o caminho e o nosso general que está à frente das nossas batalhas. E se no percurso tivermos de sofrer algum dano, queira Hashem que não, mas se tivermos que sofrer algum dano, nós vamos olhar para Yeshua e lembrar que ele, Yeshua, sofreu o dano primeiro. Além do mais, nós nunca, jamais estaremos sozinhos. Aconteça o que for. Temos passado grandes lutas, mas Yeshua tem nos conduzido e sustentado para seguirmos em frente, de pé e com a cabeça erguida, sem ter medo do que virá. E nós não vamos recuar. Yeshua, meu amigo, eu sei que ele nunca me deixará. E eu preciso trabalhar em prol desta amizade. Com amor, fidelidade. Eu não posso manipular esta amizade. Ou utilizar a minha amizade com Yeshua para manipular outras vidas ao meu bel prazer, para atender os meus próprios interesses. Eu preciso fazer minha parte corretamente, obedecendo as instruções de Hashem, reconhecendo Yeshua como meu Senhor e Salvador, e nunca, sobre nenhuma oferta dessa terra, deixá-lo. Por nenhuma proposta desse mundo, não importa qual seja. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais, melhor, duradouro para a minha vida. Louvar com palavras o Senhor é fácil. Mas eu não posso negar o meu Senhor com as minhas ações, com as minhas escolhas erradas. Se Ele desejar que eu faça algo, tenha você por certo, será feito. Ainda que eu não entenda, num primeiro momento. Se o Senhor desejar que eu não faça algo, não será feito. E eu tenho certeza que tudo isso é para o meu próprio bem.
Do contrário, eu não serei amigo, um amigo verdadeiro. Quando eu observo Yeshua nos ensinando que se estivermos nele daremos muitos e bons frutos, eu preciso examinar a minha vida e procurar esses bons frutos. E aconselho cada um de vocês a fazer o mesmo com a sua vida. Porque é um excelente exercício para descobrirmos como está a nossa vida espiritual. Preste atenção. Você pode ter ouvido anteriormente muitas vezes o que eu vou dizer agora. Mas preste atenção e guarde isso no seu coração de forma definitiva. Ninguém pode conseguir nada de bom que seja duradouro nessa terra sem Hashem. Eu vou repetir. Ninguém pode conseguir nada de bom que seja duradouro nessa terra sem Hashem. E você não será exceção. E jamais você conseguirá algo dele se qualquer pessoa for prejudicada por sua causa. Há pessoas que nem conhecem as instruções de Hashem e têm um aparente êxito na vida. Porque seguem sem saber as leis que foram estabelecidas por Hashem para o universo. Trabalham muito, não reclamam nunca e de nada. Leis universais vão ser abençoadas. E muitas delas serão bem-sucedidas. Mas muitas dessas pessoas sofrem o desgosto de suas próprias conquistas com o passar do tempo. E nunca alcança a paz que só existe para aquele que se encontra com Yeshua. Não consigo descrever a quantidade de pessoas famosas que disseram que daria tudo que conquistaram para ter um pouco de paz em suas vidas. Nós temos mais do que paz, irmãos. Nós temos Shalom. Muito mais amplo, com uma riqueza e uma profundidade muito maior. Todos nós podemos avaliar o que nós temos feito com as nossas vidas, nossos interesses, nossas relações pessoais. Se há um interesse de amor, um interesse em doar verdadeiramente, ou se é um interesse de usar, de usuário. Isso me interessa. Isso é bom para mim. Se você avaliar os frutos da sua vida, você saberá se Yeshua tem dirigido os seus passos nessa terra para ser luz ou não nesse mundo em trevas. Não é a quantidade de produção, mas a qualidade dos seus feitos. Sem os conselhos de Hashem, ainda que desejamos ajudar alguém, com uma boa intenção, muitas vezes, podemos prejudicar essas vidas. E é aí que damos lugar a Hassatã. Que Hashem nos livre do maligno em nome de Yeshua. Sem Yeshua em minha vida, eu nunca teria um casamento bem-sucedido com a minha esposa.
O Senhor tem orientado e conduzido a nossa vida em tempo integral. O Senhor fala conosco em sonhos, visões, usando a vida de outras pessoas que nos acompanham nesse ministério. Às vezes até vida de criança. Fala conosco, muitas vezes diretamente. Palavras audíveis. Esta é a amizade mais importante que eu tenho. E eu compreendo bem Moshe quando ele disse a Hashem que não desejava se mover daquele deserto se Hashem não fosse com ele. Imagina. Hashem, por meio de Yeshua, nosso Mashiach, deseja ter esta amizade também com você. Ele deseja falar com todos vocês. Mas será que você tem separado tempo para estar com o Senhor? Ouvir o que Ele tem a dizer? Ou você tem trocado o Senhor por outras coisas mais importantes a fazer no seu dia a dia? Acredito que você não negociaria o seu horário da academia. Estudo, trabalho, consulta médica. Mas será que você não tem negociado o horário das suas orações? Para você meditar, deixando o Senhor te esperar. E Ele é paciente. Yeshua não negocia o horário dele para estar conosco. No momento que nós buscarmos e buscarmos com todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. Se nossos pecados de hoje já foram pagos, é certo que eles viajam no tempo para alcançar Yeshua no passado, lá, no madeiro, na estaca. Como podemos conviver com isso, sem nos importarmos com a dor que nós estamos provocando sobre a vida do nosso Senhor e Salvador? Por persistir em seguir agarrado no pecado. Como é que nós podemos acreditar que nós nascemos de novo, levando uma vida deste tipo? Se vivermos uma vida de forma displicente, qual o motivo que você tem na sua vida para ferir novamente o homem que entregou a vida dele pela nossa vida, pela sua vida? Não podemos mais sacrificar nossa relação de confiança uns para com os outros, nem seguir traindo a amizade de Yeshua. Matitial, Mateus, versão JB, versículo 26, capítulo 26, versículo 50. E o Rabi Melech HaMashiach disse a Eli Yehudá de Criota: amigo, faça o que você veio fazer. Então, tendo se aproximado, eles colocaram as mãos no Rabi Melech HaMashiach e o prenderam. Como podemos, de modo consciente ou não, seguir ferindo Yeshua, causando dores extras no nosso melhor amigo? Yeshua quer nos libertar e muitas pessoas querem prendê-lo, encarcerá-lo. Ninguém pode se juntar a Hashem, mas Hashem se junta a quem ele desejar. Hashem está com Yeshua, e no texto que lemos no livro de Yohanan,
João capítulo 15, versículo 1 a 10, Yeshua nos ensinou que a única forma para produzirmos bons frutos nessa terra é se estivermos nele. E desta forma o nome sagrado de Hashem será glorificado através das nossas vidas. Eu quero e vou viver isso na minha vida. Aqui também encontra-se o segredo para ter as nossas orações respondidas. Se estivermos em Yeshua, verdadeiramente poderemos pedir o que quisermos a Hashem. E em tudo nós seremos atendidos. Mas uma pessoa que está verdadeiramente no Mashiach, ele não está mais preso na sua própria vida. Está preso na vida do Mashiach. Os interesses são outros. Os propósitos e objetivos são outros. Por que os nossos interesses não estarão mais na edificação dessa terra, e sim na edificação do reino dos céus sobre a terra através do Mashiach? Eu tenho visto milagres, irmãos, e espero que cada um de vocês deseje verdadeiramente provar dos milagres de Hashem do mesmo modo que eu tenho vivido. Porém, a teimosia no coração também tem poder. E eu diria, muito poder. Não confunda mais resposta de orações sinceras com teimosia, com obstinação, porque o que você deseja muito, você terá na sua mão. E isso não significa que seja a vontade de Hashem para a sua vida. Cuidado com os seus desejos. Um sinal para você, uma dica eu diria, eu tive que aprender. Normalmente a vontade que é de Hashem a gente não quer obedecer. Mas a nossa, a gente quer fazer correndo sem perguntar para ele. Vai que ele negue. Muitas pessoas dão glória a Hashem quando conquista algo fora do que o Senhor deseja para a vida delas. E isso pode ter sido operado por um espírito de teimosia. Muitos dizem, eu quero, eu vou ter, custe o que custar. E conseguem o que tanto desejam. Já vi pessoas que se dizem crentes agirem dessa forma, irmãos. Um outro dia eu vi uma ministração de um pastor, bastante conhecido no Brasil, que por insistência do filho deu a ele um videogame. E depois disso o pastor relatou que não mais conseguia ver seu filho, pois o menino viciou-se no jogo. Mas o pastor sentiu alegria quando conseguiu o recurso para comprar o videogame que o filho tanto queria. Ele viu o filho feliz, agradeceram a Hashem, juntos pela conquista. Mas será que era a vontade de Hashem? Ainda vi situações de opressões de outra vida até conquistarem o que eles desejavam. O conquistador fica feliz e se sente realizado, mas não consegue perceber o mal que provoca na própria vida e ao seu redor. Falo isso para pessoas crentes. Se você se dedicar a algo com todo o seu empenho, acredite, você vai conquistar com a sua força o que você deseja. Mas é igualmente possível que isso se torne o seu Deus.
E muito possivelmente Hashem não irá com você. Não tenho como descrever a quantidade de resultados ruins que tratamos de situações como estas que eu estou mencionando. Devemos reconhecer nossa miséria, pobreza, nudez e cegueira agora, e não somente quando a catástrofe chegar sobre a nossa vida. Melhor do que isto, até seria reconhecermos nossa total e restrita dependência de Hashem antes de tudo. Eu conheci pessoas que abertamente falaram contra Hashem. Uma delas gritava para que ele saísse do caminho dela e deixasse a vida dela em paz. Eu vi isto com os meus olhos e meus ouvidos. Haviam pessoas orando para a proteção daquela vida. E Hashem estava atendendo às orações, o clamor com lágrimas, que impedia aquela pessoa obcecada de fazer as suas próprias vontades e trazer prejuízo sobre a vida dela e sobre a vida de outras pessoas que amava aquela vida. Mas a rebelião chegou a um ponto que Hashem avisou que entregaria essa pessoa à vontade dela. Deixou a pessoa fazer o que ela queria e ela conseguiu realizar tudo o que ela desejou, tudo. Temos acompanhado essa vida que passou por momentos de sofrimento, infelicidade, depressão, dores e até risco de morte por anos, chorando, perguntando por que nós não havíamos impedido ela de seguir naquele caminho de loucura. Pessoa obstinada não tem como ser impedida. Temos orado e buscado por misericórdia por essa vida e temos sido atendidos. Podemos ver um grande trabalho de Yeshua na vida dessa pessoa amada. E recentemente ele encontrou-se com ela e ela verdadeiramente teve encontro com Yeshua e começou a ter a vida dela transformada. A maturidade chega, irmãos. Lamentavelmente, a maior parte das vezes em meio à dor. E o Senhor tem nos orientado, deixa ir. E Yeshua falou, confirmou, confie no meu Pai. O que Ele fizer, tenha certeza, sempre será o melhor. É o que nós temos feito. Preste atenção, Hashem não deseja nenhum sofrimento para você passar no futuro. Yeshua está lutando por sua vida nesse momento. Mas seja você cauteloso, cautelosa com a sua decisão. Nós sabíamos o que a pessoa amada estava fazendo com as escolhas erradas na vida dela. Os frutos revelavam isto. Estava trocando Hashem com todo o seu amor por ventos fortes em lugares perigosos na terra. Mas, enquanto há vida, também existe esperança. E estamos lutando por cada um de vocês que ouve essa mensagem. Yeshua disse que como o Pai o amou, Ele também nos amou e ainda nos advertiu a permanecermos neste amor. Eu não quero viver na borda deste amor, eu quero viver no centro da vontade de Hashem. E vou conseguir. Estou chegando lá. Mas esse mundo tem enfeitiçado as pessoas com o seu brilho mágico, que ofusca a correta visão.
Nessa semana, em um momento com a minha esposa em oração, o Senhor nos disse: vejam com os meus olhos e não sejam enganados. E uma imensa tristeza invadiu o nosso coração. Uma pontinha, uma questão. Nós podemos ver ou ouvir coisas nessa terra que nos leva para fora da realidade e nos lança direto na mentira. Principalmente pessoas que têm como hábito a mentira na sua vida. Vão viver na mentira. Vão ser enganados pelo mundo com mentiras. Lei da ação e reação. Entretanto, Hashem conhece toda a verdade. Quanta dor perceber uma pequena partícula do que o Senhor compartilhou e ver o modo como Ele sente sobre as nossas vidas. E todo o desejo dele é nos fazer felizes. E a gente larga o Senhor para correr atrás da felicidade sem Ele. Loucura! E pior, ainda temos nos rebelado contra o Senhor, se tornando amigo do mundo. Irmãos, sei que este mundo nos ensinou a sonhar com Ele. Mas se você deseja realmente ser um crente no Senhor, acredite na verdade. E de verdade. E pondere. Será que este mundo vai aceitar você? Vai valorizar e reconhecer o seu trabalho? Ainda que você tenha uma aparência de cristão para o mundo, você já está morto. Yohanan, João, capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencem ao mundo, Ele os amaria, por serem dele. Mas pelo fato de vocês não pertencerem ao mundo, ao contrário, eu os escolhi tirando-os do mundo. O mundo os odeia. E tem pessoa querendo voltar para o mundo. Talvez você ainda deseje ser amado pelo mundo. Mas eu te declaro que só tem um modo do mundo te amar. Se você amar esse mundo e se você fizer isto, você vai se tornar inimigo de Hashem. Porque ele é inimigo do mundo. Até pouco tempo atrás eu tinha uma questão, eu coloquei para o Senhor, falei: Senhor, o Senhor tem uma instrução para mim amar os meus inimigos? Como é que eu vou amar meu inimigo? A pessoa quer me matar. Isso aqui para mim não faz sentido. Mas eu gostaria de entender como é que o Senhor vê isso. Ele falou comigo. Ele falou: filho, quando você era amigo do mundo, você era meu inimigo, eu te amei. Eu estou pedindo para você replicar a misericórdia que eu depositei sobre a sua vida. Nesta terra, nos usufruímos e lutamos por coisas. Nossa família, nosso trabalho, moradia, bens, tudo que temos nessa terra não é como o que conquistamos para o céu. O que nós conquistamos para o céu é eterno. Nessa terra, ficará aqui nessa terra. Tudo aqui pode ser removido da nossa vida sem prévio aviso. Absolutamente tudo pode ser alterado muito rapidamente. Aliás, já está ocorrendo isso e muitos nem se deram conta ainda. Se o seu coração estiver nas coisas desse mundo, dessa terra, você poderá sofrer terrivelmente em um tempo que está para chegar e já está a caminho aí, já está se formando. Está muito próximo.
Hashem precisa ser o nosso objetivo principal de vida, para não perdermos a nossa coroa da vida. Nós vivemos aqui na terra, mas não somos daqui, irmãos. A morte do nosso filho não pôde nos matar. A perda de nossos bens não deveria nos arrastar para fora do caminho. Seja trabalho, seja o que for, não importa. Onde está o seu coração? No céu ou na terra? Porque onde estiver seu coração, lá estará o seu tesouro. E tem pessoas ainda que estão na dúvida entre o céu e a terra. Dependendo da situação, vai para o céu. Dependendo da situação, muda rapidamente. Escolha você estar com Yeshua. Onde quer que você esteja nessa terra. Não importa. Porque desse modo, você vai desfrutar de alegria ainda nessa terra e terá garantido um lugar no céu. O seu coração está com o Senhor ou nas coisas que Ele confiou nas suas mãos? No videogame que Ele te entregou e não consegue te ver mais? O texto que lemos no livro de Isaías capítulo 1, versículo 10 a 20, narra o quanto Hashem sofria com as pessoas comparecendo na presença dele somente para cumprir um ritual religioso, uma obrigação. Eles fechavam o coração para as instruções do Senhor, mas compareciam na presença dele nos serviços, nas celebrações, nos Shabbatot. Quero reler Isaías capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aqueles crentes pretendiam estar no céu, mas viviam com seu coração nessa terra, da mesma forma que vivem as pessoas do mundo. O diferencial era que compareciam diante de Hashem nas celebrações, acreditando eles que podiam enganar, com seu engano, o Criador. Loucura. Espero que não sejamos mais assim, não nós. Espero que saibamos que o reino do céu nos aguarda e está próximo. E não fiquemos presos nesse mundo que será destruído. Vai ser destruído. Que as escolhas sejam para as coisas espirituais e não para as coisas materiais. Que o serviço a Hashem seja prazeroso primeiro para o Senhor e também para cada um de nós. E que haja bons resultados no propósito de estarmos aqui caminhando junto. Para nós fecharmos, eu ainda tenho visto pessoas escolherem por Yeshua, correrem para Ele como amigo verdadeiro. Existem essas pessoas.
mesmo em meio a dores e angústia nessa terra, superando na força do Senhor seus desafios, como se estivessem no céu. Confessam suas lutas e buscam por força para superarem os desafios. Perdoam verdadeiramente, amam, e a gente se alegra com essas vidas. E eu também, porque elas decidiram verdadeiramente fazer a vontade de Hashem, sem questionar, mesmo em meio à dor. Apenas confiam e vivem para edificar o reino dos céus, aqui, verdadeiramente. Isto tem valor. Isto é precioso aos olhos de Hashem, através de Yeshua. Não reclamam, não exigem nada de ninguém, apenas olham para Hashem através de Yeshua e dizem: Pai, o que tu queres que eu faça? Me dê forças para que eu faça as coisas aqui na terra como tu fazes aí no céu, e a tua justiça venha para essa terra através da minha vida. E o Senhor se alegra. Eu tenho visto isso acontecer e confesso a vocês, desejo e oro para ver isso acontecer com muito mais frequência na vida de muitas mais pessoas. Desejo ver isso acontecer na sua vida. O Senhor perguntou para mim essa semana se eu consegui entender que Ele não tem muitas pessoas na terra que Ele realmente pode falar, embora Ele deseje falar com todos. Onde está o seu coração? Porque o Senhor diz: filho meu, me dê o seu coração. Ele quer falar com todos nós, sem nenhuma exceção. Quer falar com você. Nessa semana, enfrentando lutas, eu perguntei para minha esposa se, na opinião dela, as pessoas que dizem temer o nome sagrado de Hashem realmente acreditavam que Yeshua iria retornar em breve e que haveria um julgamento. Ela olhou para mim com os olhos tristes e me respondeu que o importante era que nós dois, pelo menos nós dois, seguíssemos confiando nisso. Então, para vocês que têm se empenhado com toda a sua força para viver pelas Escrituras Sagradas, valentes e corajosos de Hashem, persevere. Persevere sempre com confiança no Senhor, não importa o que aconteça, não importa, você nunca, jamais estará sozinho, sozinha. Não se importe com outras pessoas, o que elas vão pensar, o que elas vão dizer. O importante é o que o Senhor pensa e diz ao seu respeito. Persistam em fazer o bem com amor e a colheita será de bênçãos e com muita alegria. Entre o céu e a terra, avalie onde você está com o seu coração nesse momento. Porque onde estiver o seu coração, também está o teu tesouro ali. Quando preparamos essa mensagem, Hashem nos disse: essa mensagem será diferente, filho. Eu te mostrarei o meu coração, então faça a mensagem com o seu coração e eu falarei com eles. O Senhor está lutando por nós. Então é isso que eu recebi do Senhor para entregar a vocês nesse dia. Que a Ruach HaKodesh ministre o seu coração, essas palavras. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 24/7, teremos uma única Parashá, 45. Ethanan, supliquei. Moshe segue com o seu discurso final aos filhos de Israel, relata que implorou a Hashem para entrar na terra de Israel, mas que Hashem não aceitou o seu pedido. Moshe continuou exortando e advertindo o povo para obedecer às instruções da Torá
e seus mandamentos. Pede para o povo lembrar sempre dos grandes feitos e das incríveis revelações que eles receberam e viveram provenientes de Hashem, e que esta memória fosse passada de geração em geração. E aqui nós estamos compartilhando com você tudo o que o Senhor nos proporcionou receber. E assim segue. Convoco a todos vocês a fazer essa leitura e que Hashem possa fale poderosamente com cada um de vocês em nome de Yeshua. Senhor nosso Pai, te damos graça, porque o Senhor não desiste, Pai, mas muitas vezes pela nossa expectativa, anseios, nós temos te deixado. E ainda assim o Senhor tem lutado por nós. Nos ajude a não trocarmos Yeshua por um prato de lentilha. É o que eu lhe peço. Começando aqui por mim, peço isso diante de todos. Sobre nenhuma situação, que cada um entenda a gravidade do que tem ocorrido sobre a terra, tome propriedade da parte que cabe a cada um deles e se levante na tua direção, verdadeiramente. E lhe peço, Pai, tenha misericórdia dessas vidas, assim como o Senhor tem tido misericórdia da minha vida, porque muitos deles nem sabem o que estão fazendo. Nos ajude. E eu sei também que pelo poder da tua Ruach HaKodesh, eles podem acordar para a tua verdade. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.